Olá, turma, tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. Então, hoje nós vamos estudar sobre a independência do Brasil. Vamos compreender o contexto em que se deu a independência do Brasil. Mas é importante que cada um de vocês se coloque num lugar silencioso, confortável com o seu material à mão, ok, meus amores? Então, vamos lá. Eu leio daqui e você lê daí, tá certo? A independência do Brasil. Com o fim da guerra que ocorria na Europa, Dom João VI retornou a Portugal em 1821. Ele deixou seu filho, Dom Pedro, para administrar o Brasil de acordo com as ordens vindas da Europa. Nessa época, muitos políticos portugueses e parte da população de Portugal passaram a exigir que Dom Pedro retornasse a Lisboa. Ele também queria a volta do Pacto Colonial, porém, alguns grupos influentes da sociedade brasileira, como os políticos, comerciantes e fazendeiros, não estavam de acordo com as exigências. Com o apoio desses grupos, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. O próprio Dom Pedro assume o governo do Império do Brasil com o título de imperador. Então vamos entender. Nós vimos na aula passada que houve uma guerra envolvendo alguns países europeus. E aí o rei de Portugal, Dom João VI, toma a decisão de vir com toda a sua corte para o Brasil. E isso fez com que a rotina do brasileiro fosse transformada por conta da vinda da corte portuguesa. Porém, termina a guerra e o rei de Portugal resolve voltar para Portugal e deixa no Brasil seu filho Dom Pedro. E aí, naquela época, o parte dos políticos portugueses e parte da população de Portugal também passaram a exigir a volta de Dom Pedro para Lisboa. Eles queriam a volta também do Pacto Colonial. Porém, alguns grupos influentes da sociedade brasileira, como os políticos, comerciantes e fazendeiros, não estavam de acordo com essas exigências. Com o apoio desses grupos, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclama a independência do Brasil, sendo ele se autotitulando o imperador do Brasil. As permanências pós-independência. A proclamação de Dom Pedro I tornou o Brasil independente politicamente de Portugal. Contudo, isso não influenciou de maneira marcante o dia a dia das pessoas que viviam aqui. A monarquia foi mantida como forma de governo e, além disso, a escravidão e as condições de desigualdade social e de direitos permaneceram praticamente inalteradas. Ou seja, o Brasil se torna politicamente independente de Portugal, mas o cotidiano brasileiro continua o mesmo. As mudanças que possivelmente viria com a independência, elas não foram efetivadas. O cotidiano das pessoas, da sociedade brasileira continuava, como o próprio texto diz, inalterado. O primeiro reinado. Dom Pedro I governou o Brasil entre 1822 e 1831, período conhecido como Primeiro Reinado. Uma das primeiras medidas adotada por ele foi a convocação de uma Assembleia Constituinte, formada por senadores e deputados, para elaborar uma Constituição para o Brasil. O imperador brasileiro, no entanto, entrou em conflito com os membros da Assembleia. Assim, em 1824, ele decidiu impor à população, de forma autoritária, uma Constituição que fosse favorável aos seus próprios interesses. Além dos poderes executivo, legislativo e judiciário, Dom Pedro I instituiu o poder moderador. Esse poder permitiu que o imperador intervisse em outras instâncias políticas, concedendo plenos poderes ao governante. Então, houve um período em que Dom Pedro I tomou as medidas de maneira arbitrária e autoritária e impôs uma Constituição que não era favorável para todos os brasileiros naquele momento. Instituiu também o poder moderador, dando a ele total liberdade para intervir em outras instâncias do governo. Vamos avançar. E o que é autoritarismo? É uma forma de governo em que os líderes de um país não consideram a opinião da população, não respeitam seus direitos e impõem medidas de acordo com seus próprios interesses. O período regencial.
Dom Pedro I passou a sofrer oposição de grande parte da sociedade brasileira por causa de suas medidas arbitrárias e autoritárias. Por outro lado, a morte de Dom João VI em 1826 deixou vago o trono português, mobilizando grupos que solicitavam o retorno de Dom Pedro I a Portugal para substituir seu pai. Assim, em 1831, Dom Pedro I abdicou do governo português. Seu filho, Dom Pedro de Alcântara, foi aclamado sucessor do trono, porém ainda era uma criança e não podia assumir o governo. Então, até que o sucessor atingisse a maioridade, o Brasil foi governado por regentes. Esse período foi denominado período regencial e durou de 1831 a 1840. Essa época foi marcada por grandes instabilidades, disputas políticas e diversas revoltas. Muitos setores da população se mobilizaram para lutar por melhores condições de vida e contra as desigualdades e as injustiças. Os revoltosos também solicitavam maior participação política para a população. Então, vamos entender. Houve um momento que Dom João morre e aí o povo português exige a volta do filho para que ele pudesse assumir o trono no lugar de seu pai. E aí vamos entender como isso aconteceu. Ele volta, ele abdica do poder e do governo no Brasil, mas deixa seu filho, Dom Pedro de Alcântara. Porém, Dom Pedro de Alcântara ainda era menor de idade, ainda era uma criança. Houve uma organização que governou o Brasil, ou seja, um grupo de políticos que foi legitimado como regente, governou o período até o período em que Dom Pedro de Alcântara se tornasse maior de idade. Nesse período foi marcado por instabilidades, disputas políticas e divergências e diversas revoltas também. Muitos setores da população, por conta daquela situação politicamente que estava, vamos dizer, ocorrendo no Brasil naquela época, muitos grupos se mobilizaram para lutar por melhores condições de vida e também para, vamos dizer, diminuir as desigualdades sociais. Tem uma atividade que nos é proposta no nosso roteiro, mas vamos avançar. Então, segundo reinado. O segundo reinado aconteceu como? E aí nós vamos ver a proclamação, nós já vimos a proclamação da independência, o período regencial, e agora nós vamos ver o segundo reinado. Ok, meus amores? Então vamos lá. Em 1840, com o objetivo de colocar fim ao governo regencial, um grupo de políticos antecipou a maioridade de Dom Pedro de Alcântara. Isso permitiu que um novo imperador assumisse o poder. Com apenas 14 anos de idade, Dom Pedro de Alcântara foi coroado imperador do Brasil, recebendo o título de Dom Pedro II. Esse episódio ficou conhecido como o golpe da maioridade. O início do seu governo foi marcado pela volta da estabilidade ao país, colocando fim aos poucos às revoltas iniciadas no período regencial. Então, aqueles grupos que não estavam de acordo com aquele governo, eles passaram a, logo depois, Dom Pedro II assumir o governo, vamos dizer que eles acalmaram os ânimos. E aí houve uma instabilidade no país. Dom Pedro II governou o país por 49 anos. Nesse período, conhecido como Segundo Reinado, diversas transformações ocorreram no país. Observe a linha do tempo que apresenta alguns fatos importantes ocorridos no Segundo Reinado. E aqui nós temos uma linha do tempo. Em 1840 ocorreu a maioridade, ou golpe da maioridade, né? Dom Pedro II torna-se imperador. Em 1850, a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz. Em 1854, a inauguração da primeira ferrovia do Brasil. Em 1871, a aprovação da Lei do Ventre Livre e proclamação da República em 1888. Vamos entender. Toda essa linha do tempo ela vai marcar e ela vai delimitar o tempo em que esses fatos foram ocorridos, que ocorreram
quais são a importância desses fatos para a construção da história do Brasil. Ok, meus amores? E aí, vocês, observando essa linha do tempo, é possível que você responda essas duas questões que estão sendo propostas. Sempre lembrando que você vai estar se organizando lá na sua disciplina de História, atividade da página tal, ok? Vamos avançar. A ascensão do café. Então, nós vemos da proclamação da independência, do primeiro reinado, do período regencial, do período em que Dom Pedro II assume o governo e aí começa uma instabilidade no seu governo e ele governa por 40 anos, ou 49 anos, desculpa. E aí nós vamos ver ao longo desse governo quais foram as transformações ocorridas naquela época. Ascensão do café. Ao longo do século XIX, o café tornou-se o produto mais importante da economia brasileira. Com o aumento de seu consumo nos Estados Unidos e na Europa, a exportação de café tornou-se muito lucrativa. Assim, esse produto passou a ser amplamente cultivado na atual região Sudeste, principalmente nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, nós vamos entender que qual era a atividade econômica daquela época em que foi possível fazer com que o lucro dessa atividade ela pudesse trazer benefícios para o Brasil, ok? Então, vamos lá. A modernização do Brasil. A riqueza obtida com a exportação de café causou diversas transformações na região sudeste do país, onde estava concentrada a maior parte dos cafezais. Até meados do século XIX, o transporte de grande parte do café era feito no lombo de mulas. Entretanto, a expansão das lavouras cafeeiras para o interior do estado de São Paulo tornou muito grande a distância entre as fazendas de café e os postos para exportação. Assim, para escoar a produção, foram construídas diversas ferrovias. E essas ferrovias, elas não só contribuíram para diminuir a distância, mas também contribuíram para integrar as regiões do país. Ok, meus queridos? E aqui nós vemos um mapa, onde está falando especificamente das ferrovias, da sua expansão e da sua expansão, tá certo? Crescimento da urbanização. O lucro gerado pelas exportações de café impulsionou também a urbanização no Brasil. A instalação de ferrovia propiciou a criação de diversas cidades próximas às estações. Nas cidades que já existiam, a chegada dessa ferrovia acelerou o crescimento. O desenvolvimento dessas cidades propiciou a implantação de diversos serviços públicos, como água e esgoto, iluminação a gás e transporte urbano. Os trabalhadores escravizados e o café. Então, nós vemos que toda essa atividade econômica, produção e exportação de café, trouxe benefícios de maneira que foi possível modernizar o Brasil, urbanizar o Brasil e desenvolver cidades que já existiam. Então, vamos lá, os braços que faziam todo esse trabalho. O cultivo do café era realizado em grandes fazendas, principalmente por africanos escravizados. Após uma forte pressão da Inglaterra, em 1850, foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de pessoas escravizadas da África para o Brasil. Alguns anos depois, em 1871, foi aprovada a Lei do Ventre Livre, que concedeu liberdade a todos os filhos de mães escravas nascidas a partir daquela data. Para continuar utilizando pessoas escravizadas em suas fazendas, os cafeicultores passaram a comprá-las em outras regiões do país, principalmente no Nordeste brasileiro. Entretanto, diante da dificuldade cada vez maior de se fazer o uso da mão de obra escrava, alguns fazendeiros encontraram outra solução: estimular a vinda de imigrantes. Assim, em muitas fazendas, pouco a pouco os trabalhadores livres foram sendo substituídos por trabalhadores de outros países, não da África, ok? Então, vamos lá. A pressão inglesa. No século XIX, a Inglaterra era um país industrializado que procurava ampliar o mercado consumidor para seus produtos.
Assim, os ingleses passaram a pressionar outros países a substituírem o trabalho escravizado pelo assalariado. Com essa medida, eles esperavam que mais pessoas estivessem em condições de comprar seus produtos. O movimento abolicionista. Desde a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, o debate sobre o fim da escravidão tornou-se cada vez mais frequente entre a população brasileira. Ao longo dos anos, pessoas de diversos grupos sociais, como escritores, advogados, jornalistas e políticos, passaram a defender a abolição da escravidão. Aos poucos, foi se organizando um movimento abolicionista que se uniu à luta dos escravizados. No dia 13 de maio de 1888, finalmente o governo brasileiro aprovou a Lei Áurea, que colocou fim à escravidão no Brasil. E aqui nós temos uma atividade que está, não só essa, mas as outras atividades, elas já estão sendo propostas no nosso roteiro. Com isso, termina a nossa aula de História. Espero que vocês possam fazer uma segunda leitura com a máxima atenção e que possa realizar as atividades que estão sendo propostas no nosso roteiro. Tenhamos todos um ótimo dia e que possamos fazer as atividades com alegria. Beijo, meus amores, e até a próxima!